Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com o Heitor, tá mamando. E eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o meu parto. O relato de parto? Não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, mas enfim, vou conversando com vocês. Eu tive uma gestação tranquila, não tive pressão alta, não tive diabetes gestacional, nada disso. E eu cheguei a 40 semanas. Eu queria parto normal, então o médico ia me acompanhando e a gente ia fazendo todos os exames que precisava para ver se estava tudo certo. Ultrassom, cardiotoco, que é para ver os batimentos do coração do bebê, né? Então eu cheguei a 40 semanas e nada de contração, nada. Senti assim umas contrações de treinamento, mas bem pouquinho. Daí, quando chegou em 40 semanas e 2 dias, não, e um dia. Eu fiz 40 semanas no domingo, na segunda eu tinha um ultrassom para acompanhar. Daí eu cheguei lá, até aquela televisãozinha que a gente fica assistindo o ultrassom de frente pra gente, não tava funcionando, então só ficou a da médica. E o meu marido ficou de frente pra televisão da médica, e ele via lá. Daí ela fez ultrassom, tal, olhava. E eu vi que tava demorando muito, assim, mas eu fiquei esperando, né? Aí, de repente, ela perguntou, tu tem consulta hoje? Daí eu disse assim, não, amanhã. Qual é o teu médico? Daí eu falei, 40 semanas, né? Que parto que tu quer? Ficou fazendo umas perguntas. Daí depois ela disse que ela tava tentando verificar ali as artérias, todos os parâmetros que eles têm que verificar, e a artéria cerebral ela estava achando um pouco dilatada. Ela disse assim, eu verifiquei aqui, vou tentar de novo, mas eu tô achando que tá um pouco dilatada, não sei o quê. Daí eu já comecei a me preocupar, né? O que que é isso? Ela disse assim, não é nada a ver com o cérebro, assim, é que isso quer dizer, quando tem algum problema, o principal, assim, eles começam a dar. Os nenéns começam a dar indícios, alertas de que tem alguma coisa errada. Então, é cabeça, coração e rins, basicamente. E depois são outros detalhes, né? Mas daí ela disse assim: deu dilatada, é bom tu conversar com o teu médico, eu vou ligar para ele, eu vou falar, porque não é bom ficar esperando, porque eu tava esperando parto normal, daí não era bom ficar esperando, tipo, até 41 semanas, por causa dessa dilatação na artéria. Daí eu disse, não, tudo bem, daí esperei tudo, daí ela falou com o médico, daí eu falei com o meu médico e perguntei pra ele, e aí, o que que tu acha, assim, né? Daí ele disse assim, não, isso daí é um alerta de que tá ficando alguma coisa errada, que não dá pra gente esperar até 41 semanas, mas o que dá, como tu quer o parto normal, dá pra induzir. Mesmo que fique algumas horas de indução, que geralmente são horas, né? Não tem problema que não vai prejudicar ele. Eu disse, então tá. Então, vamos pra indução, né? Ele disse assim, então, 1 hora da tarde tu vem, consulta comigo, vamos ver o teu colo, se tem dilatação, se tá fino, alguma coisa, e daí a gente vê. Eu disse, então tá. Daí fui pra casa da minha mãe, levamos o Pedro pra creche e já avisamos no trabalho do Love que ele não ia trabalhar, né? E almoçamos tudo, nos organizamos pra ir lá pra consulta. Aí fomos pra consulta, tinha meio centímetro de dilatação e daí ele disse que a gente podia partir pra indução. Só que eu já tive uma cesárea anterior, que é do Pedro. Então, quando você tem uma cesárea anterior, a indução do parto normal não é com aquele comprimidinho que põe lá no canal e vai tentando dilatar. Quando você tem cesárea, a indução primeiro começa por uma sonda. É um plástico, não, uma borrachinha, um látex assim, mais fino que o dedo mindinho e bem comprido.
Daí coloca no canal vaginal, vai até o colo, passa pelo colo. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra tentar exemplificar. Daí chega lá no colo, eles injetam o sorinho e incha uma bolinha entre no caso, a bolsa do que tem o bebê, né? E o colo. Daí essa bolinha fica pressionando o colo fisicamente para ele dilatar. Então fui lá e coloquei a sonda. Mas meu Deus do céu, que trabalho para pôr essa sonda. O médico colocava e ela escapava, colocava, ela escapava. Ele colocou 3 vezes, escapou. Daí ele pediu ajuda para uma outra médica que estava no plantão lá da clínica que eu fui. E ela também tentou umas 2 vezes, escapou. Daí na terceira, ela tava morrendo de pena de mim, assim, ai, tu tá com dor, ai, ficar colocando e tirando o espéculo pra eles poderem enxergar e manusear até o colo, né? Eu disse, não tô sentindo dor. Se eu sentir, eu vou reclamar. O que eu senti era só um incômodo. Não era dor. Daí tá, daí eles foram lá, conseguiram ele e a médica colocar a bolsa e colocaram 40 ml de sorinho, não lembro se era soro, se é água, mas enfim, é só pra encher o balão. Não vai pra dentro do meu corpo essa aguinha, né? Aí tá, encheu o balão, daí eu senti assim, tipo, que tinha alguma coisa ali, mas... E isso começou, no caso, a minha indução. Daí, foi, eu acho, antes das 4 da tarde. Daí eu já internei na clínica e o médico daí fica acompanhando, né? Eles ficam fazendo o cardiotoco de 1 em 1 hora para ver se os batimentos estão tudo certinho. E daí o médico, ele tava atendendo no consultório, ele continua atendendo. Daí à noite ele disse assim, vou deixar tu dormindo à noite, qualquer coisa tu me liga se sentir alguma coisa, contração e tal. E amanhã de manhã eu venho aqui pra te ver. Deu, tá. Daí eu ficava caminhando, eu ficava fazendo cardiotoco, daí no cardiotoco começou a aparecer umas contrações que eu não sentia dor, mas aparecia lá que eu tava tendo contrações mínimas, assim, no início, né? Aí tá. Daí foi à noite também, umas 10 horas da noite, fiz o cardiotoco, deu lá as contrações, daí o médico tava bem animado, assim, que tipo, de manhã vai iniciar, né? Daí tá, passei a noite toda de hora em hora fazendo esse cardiotoco. Daí quando chegou de manhã, era pra esse balãozinho cair, essa sonda com o balãozinho. Que daí se ela caísse, eu já ia ter 4 centímetros de dilatação. Só que ela não caiu. Essa borrachinha sai por fora da vagina e eles colocam uma fita que prende do lado da tua perna, assim, e ela fica ali pendurada, né? Mas ela não caiu, sai um pouquinho de sanguinho, mas nada preocupante. E ela não caiu, daí o médico foi tirar, né? Então ele primeiro tirou o líquido, uns 40 ml, e depois tirou ela, daí fez o exame de toque. Nossa, o exame de toque dói porque eles colocam a mão mesmo lá dentro. Mas enfim, eu tava com 3 centímetros de dilatação, então ela dilatou, não dilatou os 4, mas dilatou. Então ele disse assim, agora a gente pode entrar com ocitocina. Aí tudo bem, ele começou com 30 ml por hora de ocitocina. Daí é controlado lá com um equipamentozinho assim que vai liberando, né? E ele disse, vai caminhar. Daí eu fui caminhando e liberando. Daí aumentou para 60 ml. Aumentou para 90. Aumentou para 120. Já era umas 3 horas de ocitocina, já tava. Daí ele começou uma segunda leva de ocitocina. Ele disse assim, olha, tu tá assistindo contração? Não. Daí nisso, no cardiotoco já não dava mais contração nenhuma, parou total. Dilatação não aumentou também depois dessas 3 horas, continuou nos 3 centímetros. E era pra eu estar subindo pelas paredes. Ele falou com dor, com tudo, né? E nada. Eu tava lá rindo, brincando. Daí ele começou 30 ml de novo, no segundo lote. 60 ml. E nada. E ele só podia ir até 120 desse segundo lote, que era o máximo que ele podia me dar de ocitocina, segundo ele. E eu não tava respondendo nada. E ele disse assim, tu não tá respondendo, não vai responder, o teu corpo não tá reagindo à ocitocina, não tá dilatando, não tem contração.
E como deu esse negócio no ultrassom da dilatação, eu não podia esperar. Então, o máximo que a gente podia esperar era até esse dia, né? Daí a gente ficou pensando no Pedro, que ele tava indo pra creche, e daí ele vinha, ficava 10 minutinhos ali com a gente, e depois ia pra casa da minha mãe. E antes de ir pra creche, depois de ir pra creche, ele vinha e ficava 10 minutinhos. Daí o médico disse assim, nós vamos ter que partir pra cesárea, porque teu corpo não respondeu, e a gente não tem mais tempo por causa desse alerta que deu no ultrassom. Daí a gente, tá, tudo bem, fazer o quê, né? Daí a gente só escolheu o horário pra que na recuperação eu pudesse ver o Pedro quando ele voltasse da creche às 6. Então, a gente marcou para as 2 horas, não, antes das 2, 1h30 a cesárea. Eles já me prepararam. Só que como eu tava, assim, eu me preparei para desistir do parto normal, de não aguentar a dor e partir para uma cesárea. Mas eu não me preparei psicologicamente para que o meu corpo não respondesse aos medicamentos e eu tivesse que ir para uma cesárea. Então eu fiquei meio grogue, meio decepcionada, meio, não sei definir o que eu sentia. Parecia assim que eu tava fora do ar. E quando eu vi, eu já tava lá na sala da cesárea e eu olhava para os lados e todo mundo lá conversando, arrumando a sala e eu, meu Deus, eu vou fazer uma cesárea. Daí, a anestesia, Deus, meu Deus, a anestesia. Eu só pensava que eu queria que o Love entrasse, porque eu tava agoniada. Daí ele entrou. E eu olhei pra ele, assim, tipo, me aliviou, mas eu ainda tava fora do ar. Daí o Heitor nasceu. Eu disse, meu Deus, ele nasceu. Daí ele não chorou e saía água pelo nariz e pela boca. Eu disse, ele não chorou. Daí viraram ele deu uma choradinha, mas bem pouquinha. Daí eu, meu Deus, ele não chorou. Love, olha, ele não chorou. Daí levaram ele lá pro pediatra e eu agoniada que ele não chorou. Só dizia pro Love, olha que ele não chorou. Vai lá, olha ele que ele não chorou. Daí ele foi lá, olhou. E daí eu acho que eu falei tantas vezes que ele não chorou que o pediatra veio e disse assim, tá tudo bem com ele. O estilo dele é quietinho assim mesmo, tu não te preocupa. O Apgar dele deu 8, 9, então tá tudo bem. Eu disse, então tá. Daí, depois a gente foi pra sala de recuperação. Daí não colocaram ele perto de mim, assim, já pra mamar, pele a pele, nada. Esperaram todos os procedimentos, esperaram pra eu ir pra sala de recuperação, pra daí colocar ele no meu peito. Daí o Love ficou lá comigo na sala de recuperação, mas eu tava meio aérea. Daí a gente foi pro quarto e eu tinha que ficar 8 horas deitada, né? E eu me sentia aérea, todo mundo, daí chegaram as visitas, todo mundo olhava o bebê e fazia festa no quarto e tirava foto, isso e aquilo, e eu lá aérea, assim, parecia que eu não tava curtindo nada daquilo. Mas eu acho que era ocitocina, eu recebi tanta ocitocina que eu acho que eu fiquei meio assim mesmo, meio aérea. Mas daí depois eu fui voltando ao normal, daí o Pedro foi lá, me viu o Heitor. Depois eu faço um vídeo com a reação dele, vendo, e também falando como que tá sendo o comportamento dele com o irmão, né? Enfim, daí tive que fazer a cesárea. Mas, né, não tive escolha, na verdade. Foi o meu corpo que não reagiu e tinha ali a alteração dele e acabei fazendo a cesárea, mas tudo bem. Nasceu o Heitor, saudável, bem, tá aqui com a gente. Então a gente tem o Pedro, tem o Heitor. Numa próxima vez, se a gente tiver um outro filho, vai ter que ser cesárea direto, segundo o médico, que não dá nem pra induzir, que o meu corpo não responde e com 2 anteriores eles indicam. Mas eu acho que eu já vi. Não sei se eu já vi gente que já teve 2 cesáreas e fez um parto. Mas enfim, nem sei se eu vou ter o 3º filho, né? Se tiver, eu pesquiso sobre isso. Mas foi esse o meu parto. Então eu fiquei praticamente 24 horas em indução. Daí fiquei 2 dias lá na maternidade. E daí deu uma alteraçãozinha o sangue do Heitor e o meu são diferentes. E daí deu anticorpos. Eu dei anticorpos para ele
contra o sangue dele, parece, e daí ele começou a ficar amarelo e tinha que tomar banho de luz. Então eu fiquei mais 2 dias na maternidade. Ou seja, eu internei na segunda e só saí no sábado. Então foi bem difícil, ficamos bastante tempo na maternidade, foi difícil a logística com o Pedro, porque daí ficou 2 ou 3 dias com a minha mãe, depois ficou 2 ou 3 dias com a minha sogra, e daí depois que a gente foi pra casa. Mas, graças a Deus, fomos pra casa. Hoje eu tô gravando o vídeo, ele tem 23 dias, o Heitor. Mas tá tudo bem, graças a Deus. E esse foi o meu parto. Foi meio grogue, meio assim. Não foi o que eu esperava, não foi o que eu queria. Mas não tem problema, porque ele tá tudo bem com ele, tá tudo bem comigo. E a nossa família tá completa. E é isso. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo nos comentários, que às vezes a gente fala assim, acaba esquecendo alguma coisa, né? E também, se vocês quiserem saber alguma coisa da gestação, do parto, do pós-parto, coloca aqui nos comentários que daí eu gravo, tá? Beijo!